Oi, eu sou a Anália. Sou o Henrique. Nós somos estudantes de filosofia e hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre dois autores, Pico della Mirandola e Blaise Pascal. Eu vou falar um pouco do Pico e o Henrique vai falar um pouco do Pascal, a respeito do homem, né, Henrique? Isso. Bom, acerca da antropologia de Pico della Mirandola, que é o primeiro autor que nós vamos ver, seria importante falar o lugar do homem no mundo, no universo, colocado por ele. Primeiramente, é importante saber o contexto que foi escrito a obra. E a nossa obra base é o discurso sobre a dignidade do homem. O discurso foi escrito numa tentativa de Pico fazer uma autodefesa, uma vez que ele tinha escrito algumas teses que não agradaram muito à igreja. Então, foram acusadas de heresias. Para se defender, então, ele escreve o discurso sobre a dignidade do homem. Mas aí a gente encontra uma grande obra de suma importância e que depois, e até hoje, é considerado o maior manifesto do humanismo renascentista. Pico ele viveu ali no século XV, morreu no fim do século XV. Então, nesse contexto pós-Idade Média, mas muito carregado de características medievais, é que ele escreve a obra. Então, ali a gente pode ver muito claramente a antropologia do Pico della Mirandola, a visão de homem que ele tem. Ele descreve o ser humano como sendo um grande milagre de Deus. Ele nunca tira Deus da obra dele e dos escritos dele. Coloca o ser humano como um ser criado. Um ser criado pressupõe sempre que há um Criador. Então, para Pico, o homem é um grande milagre por quê? Porque ele é capaz de se reinventar, de escolher como vai ser, aonde vai viver, quais serão os costumes, qual será o habitat, a alimentação. Tudo está nas mãos do homem. A liberdade é o ponto central da dignidade do homem para Pico. Se você for comparar com outros animais, com outras criaturas, né? Com os animais, por exemplo, que já nascem determinados a ser o que sempre serão, as comidas que vão ter que ingerir, os costumes que vão ter, tudo isso já está determinado desde que eles nasceram e assim vai ser até o fim da vida deles. Com as plantas a mesma coisa e até com os anjos a mesma coisa também. Também já nasceram determinados, já foram criados determinados a ser o que sempre serão. Mas o homem não. O homem ele foi, para Pico, a última criatura a ser colocada no mundo. E por ser a última, já não tinha mais um lugar específico no universo para colocá-lo, não tinha mais nada muito determinado. Então, que grande milagre é o homem para ele. Ele usa até a figura do camaleão para colocar em analogia, né? Porque o camaleão é capaz de se transformar de acordo com o lugar que ele está. E assim também é com o homem. A gente é capaz de sobreviver em altas temperaturas, mas também em baixas, com determinados alimentos, com outros também. Então, para Pico della Mirandola, a gente encontra uma exaltação muito grande do homem. Ele vê o homem de forma muito positiva, muito, muito bonita, né? E no discurso todo ele vai descrevendo com argumentos bíblicos, com argumentos filosóficos também. Pico era um erudito, leu muitas obras filosóficas do meio clássico, e aí ele vai descrevendo os aspectos que definem o homem como sendo esse grande milagre. Logo depois de Pico, não tão logo, muitos anos depois, quantos anos mais ou menos depois veio Pascal? Uns 2 séculos depois, né? Uns 2 séculos depois a gente tem Blaise Pascal, que também falou sobre o homem. Isso é engraçado porque parece que o Pico ele mostra um humanismo muito mais otimista, por assim dizer. E, em certo sentido, podemos também falar que o Pascal ele é um humanista, porque na sua obra Pensamentos, ou Apologia à Religião Cristã, uma obra inacabada, inclusive, a maior preocupação é o ser humano. O foco da discussão, o foco da discussão filosófica é o ser humano. Só que, enquanto o Pico mostra o homem como um ser grandioso, como um milagre, né? O Pascal ele mostra o ser humano muito mais como um animal miserável, como um ser insuficiente, um ser que constantemente precisa de alguma coisa para se complementar. Ao tocante à liberdade que o Pico trata, para o Pico o homem é totalmente livre, pode tanto degenerar-se como se reerguer, regenerar-se, por assim dizer.
O Pascal fala que sozinho o homem não é capaz de se elevar, porque o homem tende naturalmente para o mal, uma herança agostiniana do Pascal. E ele precisa da graça, precisa de uma intervenção divina para que ele conheça e possa fazer alguma ação boa ou seguir para o caminho do bem. E Pascal ele observa a miséria do ser humano sobre vários pontos de vista. Do ponto de vista do conhecimento, o homem nunca consegue estabelecer conhecimento totalmente seguro sobre as coisas. Sempre fica uma incerteza. Do ponto de vista cosmológico, o homem ele encontra um infinitamente grande e um infinitamente pequeno. E ele se encontra nesse meio em que ele não consegue conhecer nem o todo e nem o todo de onde ele está inserido e nem da onde ele veio, né? Do ponto de vista moral, o homem não consegue estabelecer um princípio moral, ético, que seja universal, que independa da cultura. E se não é universal, então ele é passível de erro, porque ele é meramente humano. E então fica sempre essa dinâmica da miséria do ser humano. O ser humano ele é um ser que precisa de alguém que o complete. E aí a resposta bíblica, né? O Pascal também é um autor cristão, e ele encontra a resposta em Jesus Cristo, na religião cristã, que ela é a única que pode tirar o ser humano dessa miséria, né, dessa insuficiência que ele vive nas mais diversas áreas, né, do convívio, do contato. E é interessante notar que o Pascal ele pega a narrativa mítica bíblica para conseguir explicar a nossa condição atual. E ele pega o mito de Adão. O Adão ele vivia em contato pleno ali com Deus, uma relação íntima, pessoal, e pela sua escolha pecou. O pecado é o orgulho, e ele quis fazer-se Deus. Fazendo-se Deus, o homem se afastou terrivelmente do Criador e criou-se a segunda natureza do ser humano, que é a natureza em que nós vivemos hoje. Então a gente vive a consequência do pecado originário de Adão, para Pascal. E para concluir a antropologia do Pascal, né, de uma maneira bem breve, tem a famosa formulação, né, do homem como caniço pensante. Porque o Pascal ele é um pensador que sempre está trabalhando com paradoxos, né? Então o ser humano é um ser paradoxal, porque ao mesmo tempo que ele é miserável, como eu já disse, ele é um ser grandioso, porque no homem reside esse pensamento, essa razão que diferencia ele dos animais e diferencia ele de todo o universo. Então, por que é um caniço pensante? O caniço é uma analogia à nossa miséria, ou seja, à nossa fragilidade. E pensante é porque, embora uma ínfima gota, um vapor possa nos matar, a gente é melhor e maior que todo o universo que se arma para nos derrotar, porque nós temos consciência que nós morremos e que vivemos, enquanto o universo inteiro não tem. Então, nisso reside a nossa grandeza, no pensamento. Enquanto que nisso, então, reside a nossa grandeza, no pensamento. E, sobretudo, na consciência da nossa condição, que é uma condição miserável. Então, acho que nesse ponto em que os dois autores acabam, de certa forma, relacionando, mas se contrapõem. Se relacionam por quê? Ambos têm um horizonte bíblico, um horizonte cristão de análise. Porém, o Pico, como a Anália falou, ele tem esse otimismo, essa visão do homem como um milagre, algo grandioso. Enquanto o Pascal ele tem uma visão um pouco mais negativa, e ele vê o ser humano nas suas misérias, nas suas insuficiências. Eu não sei se eu posso afirmar isso, mas parece que o que eu fiquei refletindo depois, que um ponto que a gente pode divergir bastante os dois autores, ambos humanistas, talvez o ponto da liberdade, não sei se você concordaria comigo. Um ponto muito importante que eu deixei de falar aqui é que para Pico o homem tem a capacidade de se elevar à altura dos anjos, que para ele é o que tornaria o homem mais digno, né? E para isso o homem precisa se dedicar à contemplação, à filosofia, aos estudos, ou ele pode também descer a nível de animais, ou seja, obedecendo só aos instintos. Então, para o Pico, o homem é um ser
extremamente capaz de ser como quiser. Mas para Pascal parece que não tanto, né? Depois do pecado original, a gente foi muito limitado. Isso, inclusive, até difícil não relacionar, parece muito com a visão de Lutero a respeito do servo-arbítrio, né? Então, os homens muito marcados pelo pecado original já não podem mais decidir tanto, escolher tanto o que vão ser. Então, acho que esse é um ponto bastante interessante que eles divergem. Sim, é a problemática da liberdade mesmo. Porque não é que o homem ele seja predestinado, que eu acho que é essa questão do Lutero, né? Mas é parecido com Lutero na perspectiva de que o homem tende naturalmente para o mal. Isso. Que, na verdade, eu acho que é uma perspectiva agostiniana, né? De ambos. Porque o Pascal ele é jansenista e ele bebe muito dessa influência jansenista. E a base do jansenismo é o Santo Agostinho. Eles pegam bastante essa análise que o Santo Agostinho faz, inclusive em relação à miséria do ser humano, mas principalmente a problemática da graça. É claro que é uma interpretação do Agostinho, né? Sim, sim. Agostinho também fala da liberdade humana. Perfeito. Bom, mas com esse vídeo a gente não teve o intuito de esgotar o tema, até porque se a gente fosse fazer ia ficar um vídeo super cansativo, né? A nossa intenção aqui foi interessar mais a quem for assistir de pesquisar sobre os autores, sobre as obras deles, sobre os assuntos tratados aqui. Despertar o interesse talvez era o objetivo principal, né, Henrique? Isso, exatamente, porque nós somos estudantes de graduação, então sempre fica nesse limite, né? Porque tem muitas obras em francês, por exemplo, do meu autor, ou dela em italiano, que a gente não, em latim, que a gente não conseguiu entrar, né? Comentadores e tudo mais. Então esse é sempre um trabalho um pouco mais limitado, mas mesmo assim é muito interessante conhecer essas visões que passaram os séculos, né, sobre o ser humano, sobre a liberdade, preocupações que a gente tem hoje em dia e que autores séculos e séculos já tinham, já se questionavam, né, sobre essas questões. Parece que são questões atemporais quase, né? Sim. A todo tempo estão discutindo. Bom, mas é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau!